tarde. Eu aprender, não? Mas preciso uma ou duas vidas para aprender tudo bem, não? Quando nós está na Senhor, Deus, eu falar perfeito português. Mas é um problema em Deus, nós não falaram português. Lá falaram România ou alemão. Onde você tem um problema, não eu, né? Okay, good to be here. É bom estar aqui. Thank you for inviting me. Obrigado pelo convite. My name is Stefan Kalin. I am a missionary. O meu nome é Stefan Kalin, sou And missionário. we take the church in Esgueira 1 year ago, or 2 years ago almost. Estamos 1 year ago, I think. Yes. Em Esgueira há ano. I think ano e meio. 1 year. Yeah, 1 and meio, yes. And now we try by God's grace to go on and try to do the best we can for the church there and for the people in Esgueira. Então nós estamos a trabalhar pelo Senhor para o melhor para a igreja e o melhor para as pessoas em Esgueira. The pastor, I know Pastor Rui for, I don't know, maybe a little more than 1.5 years, maybe 2 years almost. Conheço Right. o pastor Rui há entre 1 ano e meio e 2 anos. And we've been first, when we met, we've been right away friends. Quando nos conhecemos, ficámos logo amigos. Okay, he is the younger one, Ele é o mais novo, so I am the older one. eu sou o mais velho. No. But he is a help to me all the way, to us. Ele ajuda sempre, And, sempre. And he asked me to preach for you this celebration E what you pediu have. para pregar nesta celebração da Okay, I think the church in Esgueira is a little older than this. At least we have something more better than you. Yes, acho que a igreja em Esgueira é um pouco mais velha, So, um pouco but melhor. when I've been asking to preach, I feel honored, Quando me pedem para pregar, eu sinto-me honrado. and I'm here to deliver what the Lord tell me. E estou aqui para deixar aquilo que o Senhor I honestly don't plan this preaching. Honestamente, eu não planeei esta I mensagem. had something else prepared, Eu tinha alguma coisa mais. Outra and coisa preparada. but the Lord changed my heart. Mas o Senhor modificou o meu coração. I always try to preach what the Lord want me E to eu preach. sempre tento pregar aquilo que Deus me mostra que deve ser pregado. So tonight, when there's the clock, when we should be finished. 5 minutes. Okay, I have 5 minutes to preach. Então perguntou quanto tempo tinha para pregar. Eu disse dedicar 5 minutos. I not even can begin in 5 minutes. So you have the time the Lord shows you. Okay. That's a good, when pastor tell you this. We've been in a church in America when I preached there. E uma vez eu estava na América e o pastor disse-me. So I asked the pastor, when should I be finished? Eu perguntei ao pastor, quando é que eu devo terminar? And normally when I was in America, literally we have 15 minutes. I have 15 minutes, deliver message. Na América normalmente temos 15 minutos. And from that 15 minutes, 8 minutes was my video. E desses 15 minutos, 8 eram do meu vídeo. So I asked this pastor, and he was very, very, friendly. He said, Pastor Brother Kalin, you can take all the time you want. He E said, eu pedi ao pastor e ele foi muito simpático e disse, Pastor Kalin, pode ter o no, tempo no, que no quiser. problem. He said, Nenhum no. problema. I will show you what the light switch is. Eu vou mostrar onde é que é a luz, I give you the alarm code. deixo o código do alarme. And don't forget to close the door when E you não se when you esqueça de close fechar it. a porta quando sair. So I can stay as long as I want to. Eu não posso ficar mais tempo, But I want to be short tonight. mas eu vou ser curto. But yet I want to let the Lord lead. E, The Holy Spirit lead. e que o Espírito Santo dirija a mensagem. Okay, today we're going to be in Jonah Vamos abrir em Jonas, chapter 1, capítulo 1, página 992. and the pastor he's going to read the message, the verses 1, the whole chapter, please. Ok, então vamos ler o capítulo 1, que vai estar ali também. Diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis
e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Let's pray, sir. Okay. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Lord, thank you for everybody who is here. Senhor, obrigado por cada um que está aqui hoje. Thank you for your word. Obrigado pela tua palavra. Lord, I need you. Senhor, eu preciso de ti. I am tired. Eu convido. Lord, but you call me here. Senhor, tu chamaste-me aqui. Would you please use me? Por favor, usa-me. Would you please use your word Por favor, usa a tua palavra to work in our hearts? para trabalhar nos nossos corações. Give me the words Dá-me as palavras, to translate the words for the as translation. palavras ao tradutor. All those we pray in Jesus' name, your son. Tudo isto oramos no nome de Amém. Jesus, teu Filho. Amém. Is anybody here who didn't hear from the story about Jonah? Há alguém aqui que não conheça a história de Jonas? No, but everybody hear it, right? Toda a gente conhece a história de Jonas. But be honest, when you hear it, did you ever thought about it, this story? Mas honestamente, quando leem, já pensaram bem nesta história? Other than, this seems a little fishy to me. A princípio parece um bocado de ficção. But the truth of the matter is, we don't talk about it, right? Mas na Just a verdade, man, não falamos muito a nisso. É um man, homem, he fall in the water, a cai fish na come, água, eat him, vê um peixe, come-o and then this is it. e pronto, é a história. But I believe it's more to the story. Mas eu acredito que há mais nesta história. Jonah was from the 12 minor prophets, Jonas é um dos 12 dos profetas menores. but he is not a minor prophet because he's not important. Mas não é dos chamados profetas menores porque não tem importância. Jesus was using him Jesus usou Jonas when he was explained to the people, like Jonah stays 3 days and 3 nights in the belly of the fish, I will stay 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Jesus usou Jonas, dizendo que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e eu também, disse Jesus, ficarei 3 dias e 3 noites no ventre da But the terra. minor prophets is because they are short books. É um profeta menor porque escreve pouco. And here he's talking about Nineveh. E a história é sobre Nínive, Nineveh was the chapter of Assyrian, later Babylon Empire. e a Assíria, Nínive era a capital do império da Assíria. And let's make clear, E Jewish people don't like Nineveh. E é Don't like importante Assyrian, saber que Babylonians.
os judeus não gostavam nada dos assírios. Okay, and then now God tell Jonah, E agora Deus diz a Jonas, go to Nineveh. vai a Ninive. And my title for this evening service is No Attitude No Born Again Christian Should Ever Have. Now translate E that. então o tema da mensagem é a atitude que nenhum crente nascido de novo deve ter. So the more or less is Mais ou menos, I believe Eu- God put this book here for us as a Christians. eu acredito que Deus pôs este livro aqui para nós como cristãos. When we read, we realize Quando nós lemos, nós tomamos and nota think about those three attitudes. I can find more. e podemos pensar em 3 atitudes, podemos pensar em mais, What no Christian, no believer ever have. que nenhum cristão deve ter. I believe this was Noah was signed off because you mentioned kind of like a missionary. Eu acredito que Jonas era um género missionário, Because missionary is a people who is called from Lord call him and send him to a special people. porque o missionário é uma pessoa que Deus chama e envia para um povo em especial. Em So particular. God called Então Jonah, Deus chamou Jonas, go to Nineveh, vai a Ninive, go to your enemy. vai ter com os teus inimigos. Jonah didn't like it. E Jonas não gostou. The first point we are now, O primeiro ponto é, Jonah was disobedient to Jonah- God calling. Jonas foi desobediente à chamada de Deus. Before we judge Jonah too hard, Antes de julgarmos muito think duramente about it. A Jonas, lot of this, what I'm going to say this night, this evening, will apply to me and so to you. pensemos que aquilo que vamos dizer esta tarde se pode aplicar a ti e a mim. Jonah refused to go where the Lord tell him to. Jonas recusou-se a ir onde Deus disse que ele tinha Look de ir. again at verse 1. Vejam novamente o versículo Now 1. the word of the Lord, this is God self, come unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise and go to Nineveh. Então, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Ninive. And then, of course, verse 2 is describe where he go. E o versículo 2 descreve, But verse 3, it shows the attitude what Jonah had. mas o verso 3 mostra-nos a atitude que Jonas teve. Jonah rise up Jonas levantou-se, and flee to Tarshish. That's the exact opposite mas what the Lord want to go. fugiu para exatamente o lugar oposto àquele em que Deus o tinha mandado. Deus And mandou it's para ali. interesting E é interessante, because nothing is it's just to fill up a space in the Bible. porque não há aqui nada que se possa meter entre as linhas da Bíblia. And the verse 3 says, okay, not just because he was so desperate to flee from the Lord, Então, diz que ele estava não apenas desesperado em fugir do Senhor, he is willing even to pay for that. ele estava disposto a pagar para fugir How, à ordem de Deus. how many times we as a Christians, Quantas vezes nós, como crentes, God tell us to do something, to Deus- go somewhere, Deus nos diz para fazer uma coisa ou ir para algum lado, and we go the different nós fazemos direction. nós fazemos o contrário. God says very clear message. Deus deu uma mensagem muito clara. Go to Nineveh. Vai a Ninive. But he have another agenda. Mas ele tinha outra agenda. He don't like it. Ele não gostou. He directly disobey a God order. Ele desobedeceu diretamente a uma ordem de Deus. And then it is, for me, it's mind-boggling. E para mim, is what? Mind-boggling. Mind-boggling is Para mim é surpreendente how he come to idea he can flee from the Lord. como ele pode chegar à ideia de que pode fugir de Deus. Today there are some Christians with the same E mentality. hoje há crentes com a mesma mentalidade. I can flee from the Lord. The Lord called me here, and I can flee from the Lord. Eu posso fugir de Deus. Deus chama-me e manda, mas eu posso fugir I de Deus. did it. Eu fiz isso. When God called me, when He saved me in 1994, Quando Deus me chamou e me salvou em 1994, He called me back to Romania. Ele
chamou-me de volta à Roménia to go there to be a missionary. para ser lá um missionário. But I didn't like it. Mas eu não gostei. I wasted 10 years of my life Eu gastei 10 anos da minha vida because I did what I want to. porque eu fazia aquilo que queria. God called me to Romania, Deus chamou-me para a Roménia, but I stay in Germany. mas eu fiquei na Alemanha. God called me to Romania, Deus chamou-me para a Roménia, but I like to go to America. mas eu preferi ir para a América. Total different Totalmente diferente. destinations. Um destino totalmente diferente. 10 years I 10 wasted anos. of my life Eu gastei da minha vida and flee from the Lord. a fugir de Deus. Oh, Pastor Colin, Oh, you're pastor, you Mas, know. pastor, mas o Yes. irmão é um pastor. But it's the Sim. same happened with this Mas one. aconteceu o mesmo com Jonas. This was a pastor as well, if you please. Ele podia ser também um pastor. This was a missionary, if you please, a Ele man era um of God. missionário, era um homem de Deus. And God tell him a simple direction. Go there, E Deus deu-lhe uma direção do simples. this, Vai além, and faz he isto. goes here. E And ele foi try to para do ali. nothing. E não fez nada disso. He was disobedient, Ele foi desobediente. like I was. Como nós, I knew exactly what God wants me to. I knew exactly what God wants me to do, eu sabia exatamente aquilo que Deus queria que eu fizesse. but I go another way Mas eu fui noutra direção. because I choose Porque eu escolhi to be disobedient. ser desobediente. When God tells you something, when God speaks to your heart, Quando Deus te diz alguma coisa, quando Deus fala ao teu coração, you better do it. é melhor fazê-lo. You better obey it. É melhor obedeceres. Bible says obey is better than A sacrifice. Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. When God tells you to do something, do it. Quando Deus te disser para fazer alguma coisa, You faz. you know what the definition, I preach this in my church. You know what the definition of the obedience is? Sabem qual é a definição? Eu já preguei na minha igreja. Qual é a definição para a obediência? Obedience is not go there. A obediência não é vai ali. Okay, Lord, I go, but you know, Okay, this is not obedience, and I go. This is not obedience. Isto não é obediência. I go there, but this is not obedience. Eu vou ali, mas não é obediência. Obedience is God tell me I go with no commentary. É No quando Deus objection. diz e eu vou sem comentários, sem objeções. That's what the Lord wants. É isso que Deus quer. That's what the Lord wants from us. When God says something, we have to right away do it. Quando Deus diz, nós temos que imediatamente fazer aquilo que Deus diz. But yet we go, Mas se nós andamos às voltas, maybe, Lord, maybe. talvez. 10 years later, I go 10 anos mais to tarde. Romania. Eu então voltei e fui para a Roménia. And glory to God. God E used me glória a there. Deus. But I wasted 10 years. Mas gastei 10 anos. Until I die, until I go to the Lord, I would always think about it. What could I do with 10 years, 10 more years in Romania? Então, até que o Senhor me chame, eu irei sempre pensar o que é que eu mais poderia ter feito com mais 10 anos na Roménia. You don't know how God used you. Tu não sabes como é que Deus te pode usar. You don't know what God he didn't know what God had plan for him. Jonas não sabia os planos que Deus tinha para ele. But God says, you obey me. Mas Deus disse, Go there. obedece e vai ali. Look Titus chapter 3, verse 3. Tito, Tito 3, capítulo 3. 3. Tito, capítulo 3, versículo 3, diz: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. God says we were like this before we got saved. Deus diz, nós éramos assim antes de ser salvos. We preach in the morning, we study complete in Christ. Nós in our estamos a church. estudar lá na nossa igreja e foi esta manhã, completos em Cristo. And then we said we have a complete salvation. E Salvation. nós temos uma salvação completa. Christ did everything at Calvary. Cristo já fez tudo no Calvário. What is need for me is just to accept. O que é preciso de mim é aceitar esse sacrifício I de cannot do Jesus. nothing for my Eu salvation. não posso fazer nada mais pela minha salvação. Everything is done. Tudo está feito.
But the Bible is very clear. He Mas- wants us, Mas a Bíblia é muito clara. Deus quer que nós, and Romans 12, 1 and 2, we need em to Romanos 12, 1 e 2, change, temos que mudar, to be different. ser diferentes, ser Hum. transformados. Jonah knew better than flee from the Lord. Jonas sabia, He knew the Lord. ele conhecia o Senhor, sabia Sim. que era melhor. Sometimes we as a Christian, God tell us to do, we don't do it, we know better than the one who is not saved. Então muitas vezes Deus diz para nós fazermos e nós sabemos aquilo que temos de fazer. And we know the consequences. E nós sabemos também as He consequências. knew the Ele consequences, sabia das consequências, but he chose to not obey. mas ele escolheu desobedecer. He will rather run away than listen and obey God. Então Jonas preferiu fugir do que obedecer. I don't have time for everything, but Não tem tempo para tudo, mas what he did, he goes down and sleep. ele entrou no barco e deitou-se, foi dormir lá embaixo no barco. He have no bad how you said feelings about it. He not even thought, what would the Lord will say? Hey, what will happen to me? Ele nem sequer tinha maus pensamentos ou remorsos ou má consciência. Foi He go down and sleep. e desceu ao fundo do barco e começou a God dormir. bring a storm to get the attention. People were scared. E então foi preciso Deus provocar uma tempestade e as pessoas ficarem assustadas. But the man of God, the Christian, the believer, he don't care. Mas muitos crentes não se interessam. He don't care. Não se interessam. And then we see the people ask him, hey, what happened? They knew. God speak even to the people and he just omitted the whole thing. E então, mas Deus até falou, explicou aos outros que estavam no barco sobre aquilo que estava a acontecer. They make clear it's not their fault. It's somebody else's fault. Oh, might be this one who sleep there. Então ficou claro, eles sabiam, o problema não era das pessoas que estavam no barco. And yet, Talvez he was the seja problem. daquele que está a dormir. Yep, he was the problem. Ele era o problema. And talk to him, what should Então- we do? E então falaram com ele, o que é que temos de fazer? Well, now is the God terms. E então é agora, são agora os termos de Deus. See, term, God now react. Então He goes, Deus he's vai, agora, disobedient, vai reagir. but God punished him now. Deus vai punir agora Jonas. What happened to him? He O told que é those que lhe guys, aconteceu? yeah, I am a man of God. Ele disse, sim, eu sou um homem de Deus. Yes, I have a mission, E sim, eu tenho uma missão, but I choose to flee. mas eu escolhi fugir. And then we can read here in our text, we just read. E então nós lemos no texto, Look, verse 10. versículo Then were 10. the men exceedingly afraid. Why? Então os homens se encheram de grande temor e This- perguntam, porquê? Porquê é que fizeste isto? They are not Christian, they are not Eles believers. não são crentes, eles não são cristãos, não são tementes a Deus por crerem. Let me tell you this. Mas deixa-me dizer, They have more fear than godly man. mas estavam com mais temor do que aquele homem de Deus que era Jonas. They fear God more than Jonah was Eles fearing estavam a God. temer mais a Deus naquela ocasião do que o próprio Jonas. This happened to us sometimes. Às vezes isto acontece connosco. The worldly people, the one who is not saved, they fear God more than we do. Às vezes o mundo, aqueles que não são crentes, que não conhecem a Cristo, temem mais a Deus do que nós. Okay, I know a solution. Throw him in the water. Então, eu sei qual é a solução. Vamos mandá-lo à água, ao mar. First, they try to to go away with it, but it's no. The storm it goes bad and worse and worse and worse. Não havia possibilidades de escapar, de fugir. A tempestade cada vez era pior. God make himself clear. Hey, I don't like that. E então Deus foi bastante claro. Eu não estou a gostar disto. Make sure when you and I disobeying God, Então, tenhamos a certeza, quando tu e eu desobedecemos a Deus, God didn't like that. Deus não gosta disso. He will attract our attention. Ele vai atrair a nossa atenção He give us storm more and more in our lives. e às vezes traz mais e mais tempestades. And then God come. If we don't react, E se nós não reagimos, God will go to extreme. Okay. So Deus the water. Deus vai agir e, neste caso, disse para o mandarem ao mar.
So he was a disobedient believer, or Então Christian. ele era um Disobedient believer. crente desobediente. See, the second one he was, Em segundo lugar, what I believe, I hope, and I believe eu no acredito e Christian espero should ever have. que nenhum cristão também devia ter. He was a prideful believer. He was a- Pride. Ele era um crente orgulhoso. Hey, who is Nineveh? Nineveh, I don't care about Nineveh. Why should I care about Esgueira or those people who are not saved? Why should I care about, what is here, Maya or what? They are bad people. They don't deserve this. Então ele era orgulhoso. Ele dizia, mas quem é Nínive? Eu não gosto dessas pessoas. Ou, por exemplo, porque é que tem que ir para Esgueira ou tem que ir para a Maia? I am a Jew. I am something special. I am the man of God. Eu sou judeu, disse Jonas. Pensou, eu sou judeu, eu sou um homem de Deus. We always have fight with the Syrians and Babylonians. We always have this. Estamos sempre em guerra com estas nações, estes impérios. We believe that salvation is only for the Jews. Nós acreditamos que a salvação é só para os judeus. We are better. I am better than them. Eu sou melhor do que eles. They do que don't os assírios. deserve my message. They don't deserve the love of God. Eles não merecem o amor de Deus, não merecem o meu trabalho lá. That's why, God, I don't go there. É por isso que eu não vou lá. I have my reason for Eu that. tenho a minha razão para isso. Even if you don't like it. Mesmo que não gostemos. But you know, I am in control, God. Mas eu estou no controle. Many times the Christians say that. Muitas vezes os cristãos dizem isso, eu estou no controle. Well, I'm in control, Lord. I don't need you. Eu não preciso de ti. I can do everything alone. Eu posso fazer tudo sozinho. I can manage, Lord. Eu consigo tratar das coisas, Senhor. I don't need you in my life. Eu não preciso de ti na minha I don't vida. need you to tell me what to do. I don't need you. I don't need you, Lord. Não preciso que venhas e digas-me o que é que eu tenho de fazer. Eu não preciso de ti. God's gonna say, okay, you're E Deus prideful. diz, ok, estás orgulhoso. Okay, Muito do your bem, way. muito bem. Pride come before destruction. Então, o orgulho vem antes da queda. Pride destroy more churches and more Christians than you ever O orgulho have seen. destrói mais cristãos e mais igrejas do que nós podemos imaginar. Pride destroy marriages. O orgulho destrói casamentos. Pride, it's a lot of sins. I believe all the sins have as a base the pride. Eu acredito que todos os pecados têm como base o orgulho. That's why I believe he don't go there. É por isso que eu acredito, é a razão por que Jonas não quis ir lá. Who is Nineveh? Quem We é don't Nínive? care about Nineveh. Nós não nos importamos Who com care? Nínive. I don't know how many. I think it was 100 and something thousand people there. Quem é And que it was se- a huge city. 3 Era days, uma- I think it was. Era uma cidade grande, 3 dias a andar para percorrer, eram milhares de pessoas. Who cares if they die Mas quem é que se importa se eles and vão go to morrer hell? e vão para o inferno? It's not my people. Não They é o are meu not povo, Jews. não são judeus. God don't love them. Deus não os ama, Well, he was wrong. God did love them. mas Jonas estava enganado. Deus amava e ama os de Nínive. Sometimes we as a Christian, we Às have that vezes attitude. nós, como cristãos, temos essa atitude. I don't need to tell nobody about Jesus. Eu não preciso de falar a ninguém sobre I don't Jesus. need to tell about God, Eu não preciso de falar de about Deus salvation. ou de salvação. These Brazilians, I don't like them. São brasileiros, eu não gosto deles. This is German, I don't like him. Este é alemão, eu não gosto deles. This is whatever country, I don't Este like them. This is daquele Egyptian, I don't país, like them. É do Egito, eu não gosto deles. They don't deserve the Eles gospel. não merecem o Evangelho. I don't go there. Eu não vou lá. Well, God called me to Romania. Bom, mas Deus chamou-me para a Roménia. I don't want to go to Romania. Eu não quero ir para a Roménia. It was better in Romania. It was better in Romania. The quality of life was Ah. better in Romania. A qualidade na Roménia não é boa, era I má. just flee from Romania and I have now family here in Germany. I have my business there in Romania, in Germany, and it was working well. Eu saí da Roménia. Eu agora tinha a minha família na Alemanha e na Alemanha tudo estava a correr bem. And I think I'd rather have money and make money than go back to Romania in that God-forsaken place. E eu preferia ficar na Alemanha e ganhar o dinheiro na Alemanha do que voltar para a Roménia. No, God says, no. Mas Deus disse que não. I need to go back to Romania. Eu preciso que vás de volta para a Roménia. Oh, God, working so long and so E hard on my Deus heart. trabalhou tanto tempo no meu coração. I was a prideful man. Era um homem orgulhoso.
But God changed me. Mas Deus mudou-me. God will change you if you're a prideful person. Deus irá mudar-te se tu és orgulhoso. God will resist the pride, the Bible says. Deus resiste aos soberbos, diz And a give humble Bíblia. to what is this? Deus resiste aos Give soberbos grace to the. e dá graça aos humildes. God knows when you're pride. Deus sabe quando tu és orgulhoso. And he resists it. He don't like E it. Ele resiste ao orgulhoso. Não gosta disso. Jonah doesn't love those sinners. Jonas não amava aqueles pecadores. He hated them. Ele odiava-os. You don't believe me? Não acreditam em mim? Look few chapters more, chapter 3. Vejam no capítulo 3. You know what? I might give it away before, but anyway, he finally got there, okay? Ele finalmente chegou lá. He preached. Okay, I gonna preach if Ok, you want me to. eu vou pregar lá. Okay, he preached. Yeah, you know, God will judge this place if you don't change your life. Well, I did it, Lord. Okay, I did it. E então ele foi e pregou assim, ok, Deus vai castigar-vos se não se I arrependerem. did that. Eu Nobody já listened preguei. to me, you know. Eu já preguei. But I did, you know, because you Mas preguei. convinced me to go. Tu convenceste-me a ir. And when he goes there, look what it says. E quando ele vai lá, vejam. No Then capítulo after that, 3, you know what happened? He goes for a hill. He goes for a hill ele vai para um monte and stays there. e fica lá And he want to look into the sides. e How começa gonna now God destroy the people? e ficou a ver como se quisesse ver, agora Deus vai destruir aquelas pessoas. Perhaps he think about Sodom and Gomorrah. I don't know. Talvez ele pensasse assim, Raining fire from heaven. como Sodoma e Gomorra. You know, I don't know. Earthquake. Sim, tremor de terra. Somehow God gonna destroy them now. Deus vai destruí-los agora. And I am here for E eu watching. estou aqui para ver. I don't want to miss this for nothing in the Eu world. não quero perder isto por nada neste mundo. Well, Bem, look, chapter 3, verse 4. então veja o capítulo 3, versículo 4. No, well, let's read chapter 3, 8 until 10. Capítulo 3, versículo 8. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. God knew they're going to convert. Deus Because sabia he's que all eles iam knowledge. converter-se, porque Deus é onisciente. God knew they're going to be sorry for their sin. Deus sabia que eles iriam arrepender-se do And seu they're going to pecado. turn around towards E the eles, Lord. e eles iriam voltar-se para Deus. So after he preached, amazingly, people was understand and react more than him. Então, depois de ele pregar de uma maneira fantástica, as pessoas arrependeram-se e voltaram-se para Deus mais do que Jonas. But what happened with Jonah? E o que é que aconteceu a Jonas? Yay, people listen to the Lord. Yay! As pessoas voltaram-se para Deus No. e ouviram. No, look in chapter 4, verse 1. Não, no capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. He was mad. Ele ficou irado. Because God was listening to those prayers and God was seeing the people sorry and he was mad. Ele ficou irado porque Deus ouviu as palavras das pessoas de Nínive e se converteram e se arrependeram. Because the Jews are better than Assyrians. Porque os judeus eram melhores do que os assírios. Because Germany was better than Porque a Romania. Alemanha era melhor que a Roménia. And I was prideful. E eu estava orgulhoso. He was prideful. Jonas estava They muito don't orgulhoso. deserve. Eles não Sure, merecem. God will not forgive them. Certamente Deus não vai perdoar aos ninivitas. Well, guess what? Mas agora vejam. God wants all the people to Deus get quer saved. que todas as pessoas sejam salvas. God wants the people to get saved. Deus quer que as pessoas sejam salvas. And those people, what happened to them? Look to the 2 Peter chapter 3 and 9. God wants to save all the people. Então vejam 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que diz que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. And the people turn around. Diz aqui,
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Let me ask you a question. Deixa-me fazer uma pergunta. Did God change? Deus mudou? Did the Old Testament God is another than O New Deus Testament do God? Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? No. Não. So if he's the same God what he is, Então, se é o mesmo Deus, if he loves the people in the Old Testament like he loves the New Testament, se Ele ama as pessoas do Antigo Testamento e as do Novo if Testamento, he sent his only begotten son, the Bible says, Isso and mandou this seu- was planned from beginning, the construction of the world, e se Deus enviou o seu Filho unigênito, e isso foi decidido antes da fundação do mundo, he shouldn't be surprised. não devíamos ficar surpreendidos, He shouldn't be mad. não devia ficar irado. Is displeased, Jonah. Sorry? Displeased. Is displeased Jonah, uh, when I see people changing. Jonas ficou descontente quando viu as pessoas serem he was jealous. convertidas. He was jealous. Ele ficou com ciúmes. Those people deserve hell. Aquelas pessoas mereciam o inferno. Those people deserve to be raining Estas fire. pessoas precisavam que caísse fogo sobre eles. And God asked him, why are you mad? E Deus pergunta, mas porquê é que estás irado? Many times when we see God working in somebody else's life, Muitas vezes quando vemos Deus a trabalhar na vida de outra pessoa, instead to be happy with em them vez de ficarmos felizes and praising God for e that, dar graças a Deus por isso, we are jealous. nós ficamos com ciúmes. Why God do more for him than me? Porquê é que Deus faz mais por ele do que por mim? Why God didn't do for me what he did for Porquê é que him? Deus não faz por mim o que está a fazer por aquele? I am Jew, I deserve, sou I am the judeu. people of God. Eu sou do povo de Deus, eu We have mereço. Abraham as the forefathers. O nosso pai é Abraão. That's what they tell Jesus. Foi o que disseram a Jesus. We're special. Eu sou especial. Jesus said, E Deus stone disse, can make Abrahams. Deus pode tornar No problems. das pedras fazê-las Abraão. So we have to go around, but he was a prideful Christian. Ele era um crente orgulhoso, Jonas. So Jonah believed they deserved their fate and punishment. Então Jonas acreditava que eles mereciam o seu destino de punição. That's why he stand up on the hill and Por isso é looked que ele down. ficou lá em cima, na colina, e a observar. Nothing happened. Nada aconteceu. Ele Lord, olhava, I o did tempo my passava, job. o tempo passava. I don't have the whole day, it's hot here. He come, he make a tree, like a little tree, make some shadow. Então há uma planta, fez um pouco de sombra. Now I can wait a little longer, Lord. Eu posso esperar um bocadinho mais, But kind of hurry up. mas Hurry up. We don't have the whole day sim, time. apressa-te, não tenho o dia todo. And he never comes. Mas não chegava, Because God porque Deus people. ama as pessoas. And everybody's equal in God's eye. E para Deus todas as pessoas são iguais. And salvation Na is the salvação same for everybody. é igual para todas as For pessoas. Jews, Judeus, for Portuguese, portugueses, for Romanians, Roménia, for Germans, Alemanha, for Indians, whatever Índia, nation is here anymore. Brazil, for Brazil. Brazil, for Angola. Angola, Everybody gets saved the same todos way. são salvos da mesma maneira. Look to Ephesians 2:89, my lovely verse, Ephesians Então, 2:89. um dos versículos favoritos é Efésios 2, 8 e 9. It's very clear. Diz, pela graça sois salvos. It's not because I'm Romanian. Sim. Por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. He was the man of God, not because he was Jews. Ele era um Jew. homem de Deus, não porque era judeu, No, because No. God chose so. porque Deus was- escolheu isso. He was saved by grace like somebody Ele else. foi salvo pela graça, como qualquer pessoa. Listen, even in the Ouçam. Old Testament, Mesmo the no people Antigo were saved Testamento, by grace, the as pessoas same são salvas. salvation. As pessoas são salvas pela graça. This is what it says. Abraham by faith was considered faith. Diz Abraão, foi por causa da fé de Abraão. So he wasn't special. Ele não era especial. He wasn't some big shot or higher class than those Não needed. era de uma classe mais alta, mais importante.
Listen, we have to tell Ouçam. everybody. Temos de dizer a toda a gente And when you're saved, you're on the way to heaven. que se não for salvo, estás no caminho do When inferno. you are saved, we have to tell everybody. When you think you're saved, and you think you're special, Quando tu és salvo, eu pensas que és especial. it's not your merit. It's not merit. It's not you. Não é o teu It's not mérito. you. Não é o teu mérito. See, it's not what you did. Não é porque tu fizeste. It's not because you're better dressed, you're smarter No, than no. everybody else. Não é porque és mais inteligente, estás vestido de Not maneira because melhor, those people from the third world, they don't deserve to be saved. ou aquelas pessoas do terceiro mundo não merecem ser salvas. You're saved És because salvo God loves you. porque Deus te ama And in His grace, e na sua graça He gives you salvation at dá-te the a salvação cost, at the cost of His own Son. pelo custo do seu próprio filho. So He was prideful. Então ele era orgulhoso. No Christian should be ever prideful. Nenhum cristão deve ser orgulhoso. And endure me, just one more point here. E mais um ponto. Jonah have not the same mind as Christ. Jonas não tinha uma mente igual à de Cristo. Or for that matter, of his God, because he didn't know that time Christ. He know Messiah will come, Ele sabia que o Messias viria, but didn't come yet. mas ainda não tinha chegado. He comes later, New Ele veio mais Testament. tarde, But he don't have the same mind as God have. mas ele não tinha a mesma mente que Deus tinha. He don't have the same mind Ele não what tinha- his God have. A mesma mente que Deus tinha. We have to think of with the mind of Christ. Nós temos que pensar segundo a mente de Cristo. What is the mind of Qual é a God? mente de Deus? See, God sent him there with a purpose. Deus mandou-o lá com um propósito. God see that the people will get saved, will get with him, will make peace with him. Deus queria que aquelas pessoas ficassem em paz com Deus. He knew that he could see that because he's God. Ele podia ver isso porque Ele é Deus. All what he have to do is, Tudo as que a ele tinha- believer, yes sir, I go to Nineveh Ele, como crente, ele só tinha que dizer: sim, senhor, eu vou a Nínive. and see what's going on. E See vou what's ver, come out e of vamos it. ver o que é que vai acontecer. No, he Não. had a different mind. Ele tinha uma mente diferente. From the beginning, Desde he o was princípio. against God Ele era command. contra a ordem de Deus. Listen, Ouçam, we as a Christian, nós como crentes when we get saved, Bible Quando somos says salvos, we need to change our mind. precisamos de mudar a nossa mente. Let's go to Romans chapter 12. Romanos capítulo I 12, preached this morning about this, eu preguei esta manhã sobre isso and I have not finished. e ainda não acabei. Because look what it says in the chapter 12, verse 1 and 2. Vejam versículos 1 e 2 de Romanos The Holy 12. Spirit says here through Espírito here, Santo please diz- read 1 and 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. What he have to do is he just need to show up. This is it. Ele, He just need to show up. ele simplesmente tinha de aparecer. Lord, you want me to Nineveh? I go to Nineveh. Senhor, queres que eu vá a Nínive? Eu vou a Nínive. What I have to do when God called me, just said, Romania? Yes, Lord, I go to O Romania. que eu tenho de fazer quando Deus me chama é: tens que ir para a Roménia, vai para a Roménia, vou para a Roménia. But no, I have a different mind. Mas eu tinha uma mente diferente. I was thinking differently Eu estava a pensar de uma maneira diferente, because I didn't have the mind of porque Christ. não tinha a mente de Cristo. You see, brothers and sisters, Vejam, irmãos e irmãs, before we judge somebody else, antes de nós julgarmos qualquer pessoa, think about of yourself. pense em si mesmo. Before you make fun of Jonah, he was in 3 Antes days in the de- belly of the fish. Antes de gozarem, de criticarem Jonas, pensemos em nós mesmos. What stupid Christian, what stupid believer, you know. Que cristão estúpido. I was like this. Eu era assim. Praise God. God changed me. Graças a Deus que Ele mudou. But there's no reason for we have those
attitudes. Mas não há nenhuma razão para nós termos estas atitudes. Look what it says. God says. Oh, okay. I was in the Roman 12. Look what it says here. And be not conformed to this world. Vejam o que é que diz Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo, But he transformed mas sede by the transformados renewing of your pela mind. renovação do vosso entendimento, da vossa mente. We need to give God priority in our life. Temos que dar a Deus a prioridade na nossa vida. Lord, do you want to change me? Senhor, tu queres mudar-me? We shouldn't ask, why change me? Não devemos perguntar porquê mudar-me. We should ask, what you want to change Devemos me? perguntar, Senhor, o que é que tu queres mudar em mim? Look what it says here. Not conformed by this word. Be not conformed of this word. Verse 2. Excuse me, brother. Sim, sim. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. I preach in the church. We either going to be with the word or with the Lord. Nós ou vamos estar com o mundo ou vamos estar com o Senhor. We cannot serve two masters. Não podemos servir a dois senhores. He was serving the God of Israel, the Ele King of Kings. Jonas estava a servir o Deus de Israel, o Rei dos Reis, And he sent him there with a purpose. e que o mandou lá com um propósito. He knew better. He had a better mind than him. Deus sabia melhor, tinha a mente certa. All what he had to do is, Tudo o que ele tinha de fazer, Lord, if you think it's good, I will Senhor, se go. tu achas que é bom, eu vou. I want to have the same mind as Eu you quero have. ter a mesma mente que tu tens. But now we know the whole Bible. We have Mas the whole nós Bible here. conhecemos toda a Bíblia, temos When toda a God Bíblia. tells you what to do, you do it. Quando Deus te diz o que fazer, falo. We need to change our mind. We Temos de need to mudar a change nossa our mente. wants. Mudar os nossos desejos And ask him, what do you want? e pedir o que é que tu queres, So I can do what do para que you eu want. possa fazer aquilo que tu queres And when do you want? e quando tu queres. You see, this is not about Jonah. Sabem, isto não é acerca de Jonas. See, yeah, of course. Sim, But it's about me. falamos de Jonas, mas é sobre mim, It's about you. é acerca de ti. Will you obey God? Vais obedecer a Deus Or you have your own mind? ou tens a tua própria mente? A better Uma mente agent than Lord. melhor do que a de Deus. You know better. I know better than God. Eu sei melhor do que Deus. And when God tells me what to do, E quando Deus te diz o que fazer, I don't need God to tell me what to do. eu não preciso que Deus me diga o que fazer. I know better than Him. Eu sei melhor do que Ele. I know a better place what to be than Eu Sunday conheço here um in the lugar church. melhor onde estar do que ir à igreja ao domingo. I know better than to give to people the evangelium. Eu sei melhor do que estar a falar do Evangelho às pessoas. I know better than love my enemy. Eu sei muito melhor do que estar a amar os meus inimigos. I know better Eu sei melhor. because I am more smart than God. Excuse me? Because I am more smart than God. This is what people think. É isso que as pessoas pensam. You let God decide for Não, you. deixa Deus decidir. If He is your God, Se Ele é o teu Deus, then let Him decide. então deixa Ele decidir. And you follow. E segue-o. That's what Christian means. É Followers. isso que significa ser um discípulo. Bible said, Seguir. I am crucified with Christ. Eu estou crucificado com Cristo. I am dead. Eu sou dele. But nevertheless, Mas, no Christ entanto, living in me. Deus vive em mim. This means He get to tell me what to do. Significa que Ele diz-me o que fazer. He have to tell me where not to go. Ele tem de dizer onde não ir. He have to command my life. Ele tem um comando da minha vida. Thank you, brother. Thank you. Obrigado, irmão, pela mensagem que nos trouxe.